Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez para o podcast Imob Legal. Nós estamos começando a segunda temporada e essa segunda temporada, na primeira gravação, vamos falar sobre planejamento estratégico no mercado imobiliário. Como eu sempre venho dizendo, trago profissionais que atuam dentro do mercado para passar um pouco de conhecimento no aspecto prático, tudo que envolve dentro da construção civil, dentro do mercado imobiliário, para levar até vocês mais conhecimento de uma forma prática, simples e objetiva, e lógico, com pessoas altamente capacitadas. Sejam bem-vindos mais uma vez, obrigado por estar assistindo ao nosso podcast. Gostaria que vocês compartilhassem esse podcast, curtissem e se inscrevessem no canal para sempre receber atualizações aí das nossas programações, das nossas gravações. Bom, como o assunto já disse, planejamento estratégico no mercado imobiliário, tenho a honra de receber aqui no estúdio o Caio Felizola e Thiago Alves para falar sobre esse assunto muito importante, que poucas consultoras pensam sobre esse assunto e é de grande relevância para todos. Bom, Caio Felizola, profissional com mais, vou ler aqui, pessoal, a cola que a assessora de imprensa trouxe, né? Para deixar bem claro quem são as pessoas, quem são essas duas pessoas que estão aqui, ilustres pessoas que atuam há bastante tempo no mercado. Caio Felizola, profissional com mais de 20 anos de experiência no setor, tendo atuado como diretor financeiro de empresas de capital aberto e liderado a estruturação administrativa e financeira de consultoras em diferentes estágios de maturidade. Caio tem uma trajetória marcada por transformar empresas familiares em organizações com visão estratégica, governança e controle. Hoje, além de sua atuação como executivo e conselheiro, é fundador de uma consultoria especializada que tem auxiliado incorporadoras a enxergarem o seu caminho de crescimento com consistências. Thiago Alves, especialista em planejamento financeiro, modelagem e implantação de controles operacionais, com experiência prática em viabilidades, controle orçado versus realizado, estruturação de fluxos de caixa e construção de dashboards gerenciais. Thiago foi principal responsável por tirar o papel de modelos implantados em empresas como LRG e Stanza, desculpa, gente, traduzindo a estratégia em operação com precisão. Enfim, é um time de peso, pessoal, e está na prática, atuando no mercado há muitos anos, e com certeza será de grande valia esse podcast hoje. Então, vamos começar com o Caio, né? Qual que é o maior desafio, Caio, das construtoras e incorporadoras hoje? Boa, Schumacher. Primeiro, começando agradecendo pela participação, pela honra, né, nessa segunda temporada, pedir para que a gente pudesse participar e falar um pouco da dor em que a gente consegue enxergar nas incorporadoras, independente do tamanho das incorporadoras. A dor no segmento ela é latente e ela é quase que a mesma para todos. É conseguir enxergar a médio e longo prazo o que cada incorporadora consegue fazer, independente do seu segmento, independente do seu tamanho, independente do formato e do perfil do acionista, se é uma empresa profissional, se é uma empresa familiar. A dor é até onde eles conseguem chegar e como eles conseguem chegar a fazer um determinado nível de lançamento, de faturamento, número de vendas, quantidade de execução de obras, entendendo demanda e todos os stakeholders que estão em volta, né, conseguir alinhar essa engrenagem de forma a crescer e crescer com sustentabilidade, sabendo onde pode chegar, mitigando o risco durante esse caminho. Hoje, você vai em uma incorporadora, normalmente, o cara consegue ver o fluxo de caixa dele para os próximos 60 dias. Nem para finalizar um projeto, ele consegue ter uma interação dos seus dados operacionais, das curvas de venda, das curvas de execução de obra, para enxergar onde aquele projeto, o que aquele projeto consegue entregar para ele, e muito mais, a soma de cada projeto na sua linha do tempo consegue entregar para a empresa e, ao mesmo tempo, para o acionista. Ou seja, bem caseiro mesmo, né, Caio? Bem caseiro, realmente. Esse é o grande problema que eu vejo na construção civil. Esse planejamento estratégico bem alinhado para ter uma visão de futuro, porque nós vivemos num país incerto. E altos e baixos constantes, mudanças de taxas de financiamento, mudanças de regras de financiamento. Isso, se a empresa não tiver com esse planejamento bem alinhado, bem definido, com um fluxo de caixa bem redondo,
vai ter um grande problema na frente. E vou te falar, Schumacher, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente conversa bastante, né, Thiago? É uma questão de conseguir alinhar todos os pontos. Estratégia nada mais é do que a comunicação de todos os pontos operacionais, transformar isso em números financeiros, sabendo onde você quer chegar, entendendo se você pode chegar nesse objetivo. Então, assim, planejamento estratégico, às vezes, parece um bicho de 7 cabeças, parece que é uma implantação que vai levar anos para se fazer. Na verdade, não é. É entender o perfil do acionista, entender o apetite a risco do acionista. Às vezes tem aquele acionista um pouco mais conservador que quer fazer a coisa mais devagar e juntar tudo isso, colocar isso de uma forma que seja de fácil interpretação pelo acionista. Não adianta você fazer uma planilha com uma porrada de número que ninguém vai entender nada. Tem que transformar isso numa linguagem simples e mostrar captação de terreno, prazo de legalização, curva de lançamento, curva de venda, prazo de execução de obra numa linha do tempo que faça sentido versus a demanda. Não adianta a gente falar que nós vamos lançar 500 milhões numa cidade de 100 mil habitantes, que é impossível. Então tem que ter um estudo de mercado por trás, uma série de fatores, mas que se bem alinhados e bem estruturado, dá para falar que num ciclo como é o nosso de incorporação, que a gente fala que um projeto dura de 5 a 10 anos, desde você fazer a captação do terreno, a legalização, lançamento, comercialização, entrega, incluir o período de assistência técnica ou pós-obra, como a turma chama, só de pós-obra são mais ou menos 5 anos. Mais 5 anos ali de todo esse projeto até a entrega da obra, você fala que você tem que fazer a gestão de um ciclo de longo prazo para um projeto. Perfeito, né? Perfeito. Então, você conseguir colocar isso de uma forma no papel que fica de fácil interpretação, você resolve metade do caminho para os incorporadores. E o Alves é o rei da planilha, né, Alves? O Alves é o que mostra isso, traduz a linguagem em planilha para mostrar para o empreendedor esses números, né, a viabilidade, o compensa, não compensa, que é muito importante. Eu vejo, tem muitos que lançam empreendimento sem noção da margem. Sem fluxo, né? Sem o fluxo, básico, né? Sem o fluxo, para mim, é o primordial, o fluxo. Né? E o Alves fala um pouquinho, Alves, mais sobre o seu trabalho para mostrar para convencer o empreendedor a minha importância e o risco que você pode ter. Porque o teu planejamento, né? A gente está aqui, primeiramente, agradecer a oportunidade ao Dr. João, né? Pelo convite da gente poder bater um papo mais informal e poder falar um pouquinho do que é o nosso dia a dia, né, na incorporação imobiliária. O Caio também é um cara que eu já trabalho aí há 3 anos, um cara que eu tenho como mentor, né, praticamente é um cara que me direcionou para esse caminho da incorporação e hoje eu atuo com ele na hora que precisa mostrar, traduzir esses números, né, então ele vai sentar lá com os diretores, com o CEO das empresas, para entender a necessidade de cada um. E aí eu sou um cara que eu vou traduzir isso em números, né? Em projeções, entender, fazer um diagnóstico, né? Primeiramente a gente faz um diagnóstico e geralmente o pessoal procura a gente, precisa montar um planejamento estratégico, né? E o que é o planejamento estratégico? Às vezes a pessoa nem sabe, né? Perfeito. A gente chega lá e fala, mas o que é o planejamento estratégico para vocês? Não sei. A gente começa com toda a expertise que o Caio já tem, desenhar, olhar o tamanho do land bank do incorporador. Tem muito incorporador que procura a gente e fala, cara, eu vou daqui 5 anos estar entre as 10 maiores construtoras do Brasil. Beleza, a gente fala, mas como? Qual que é o tamanho do teu banco de terreno hoje? Né? Como é que está o teu fluxo de caixa? Hoje você já tem um orçamento implantado? Como está a questão de cultura, de pessoas, de valores da empresa? Né? Então, o planejamento estratégico não é somente fazer uma modelagem financeira e mostrar um fluxo de caixa projetado, né? Tem outros fatores, desde cultura, de entender como os sócios pensam o negócio, o que eles querem tomar de risco, como que está a situação financeira atual da empresa, saúde financeira. Então, eu atuo mais nessa parte de entrar, fazer o diagnóstico, ver qual que vai ser o melhor modelo, né? Tem construtoras que já estão no nível maior, já tem o RP implantado, já tem o fluxo de caixa ali implantado, não a longo prazo, mas o de médio e curto prazo já está implantado, já tem um sisteminha para montar uma viabilidade, só que tem incorporadora que não tem nada, né? Então, a gente já passou por experiências de chegar a incorporador, de falar, vou lançar 2 empreendimentos, e eles não têm nenhuma viabilidade montada. Então, a gente entra para tentar auxiliar nesses pontos e mostrar o quanto é importante, né? Sim, é muito importante isso, pessoal, que vocês estão falando do planejamento estratégico, porque o incorporador, às vezes, você chega numa consultora, o cara tem um land bank maravilhoso, e ele não tem... Só para
contextualizar, a Land Bank, para quem não conhece, é o banco de terrenos. Banco de terrenos. Para quem é leigo. Até anotei aqui. O Land Bank, pessoal, banco de terrenos, às vezes a consultora tem um Land Bank, um banco de terrenos maravilhoso para o lançamento, igual o Caio falou, a média 5 anos. Então não é um ano que você consegue viabilizar isso. Aí isso eu estou falando a parte legal, que envolve isso, não dentro da construção civil, envolve vários setores, vários departamentos para aquele produto chegar no lançamento e para aquele produto chegar à entrega final. Perfeito. E o planejamento estratégico é primordial, porque o incorporador ele vai ter ideia de números daquele negócio que ele está querendo fazer. Às vezes, chega no determinado ponto que verifica que não é viável financeiramente e tem que abortar. Né? Ou deixa aí na prateleira para um momento oportuno. Mas isso é fundamental. Para quê? Para geração de fluxo de caixa, para ter ideia de VGV do empreendimento, né? VGV, pessoal, valor geral de vendas, tá? Então, essa visão que eles vão passar dentro desse planejamento ao longo do tempo. E o prazo mínimo que a gente fala é 5 anos, né? Que a pessoa tem que ter um planejamento estratégico. Exatamente. E dentro desses Mínimo 5 anos. Mínimo 5 anos. Mínimo. Ideal 10. Ideal 10, 5 anos é o mínimo para a pessoa ter uma visão. Porque você vê muitas consultoras estão no feeling, estão ali no cheiro, na sorte, e faz uma conta grosso modo, né, Caio? Sabe qual que é a grande preocupação dos incorporadores, Schumacher? Que é interessante, porque às vezes você fala assim, o planejamento estratégico ele é importante, mas às vezes o incorporador ele tem um certo preconceito em implantar um planejamento estratégico, porque ele fica com a sensação que isso vai engessar o processo dele. Perfeito. Né? E na verdade é o contrário, não é engessar. O objetivo do planejamento estratégico é dar um norte, é mostrar para ele aonde ele pode chegar. Se vai conseguir chegar lá, nós estamos falando de 5 a 10 planejamento, 5 a 10 anos, onde nós vivemos num país em que a gente não sabe o dia de amanhã. Quanto mais os próximos 5 a 10 anos. Mas você tem que se direcionar e estar preparado para os riscos que podem acontecer. Qual que é meu direcionamento? Eu quero ter um determinado volume de lançamento com um crescimento de tantos % ao ano. De uma forma bem simplória. Beleza. Qual que é o banco de terrenos que essa pessoa tem? Atende ao que ele quer lançar nos próximos anos? Não atende. Então, existe uma necessidade de captação. Precisa ser feita uma prateleira, como a gente começou agora, 25% a mais? Por quê? Porque como o processo de legalização, dependendo da cidade, 2 a 3 anos só para legalizar antes de você lançar um empreendimento, depende de órgãos que são fatores externos e que você não controla, esse prazo muda constantemente. Completamente. Só aí você já tem uma variável. Então, o que acontece? É um cenário que você realmente não consegue seguir à risca. A velocidade de vendas, você vai fazer pesquisas de mercado, você vai entender qual que é a velocidade de vendas que você tem depois do lançamento. Mas será que isso vai acontecer? A própria questão do crescimento que a gente está colocando aqui do valor de lançamentos ano a ano, faz sentido versus a demanda que existe o potencial? Vamos para uma nova regional, para a nova regional conseguir ter um crescimento de demanda. Tudo isso precisa ser estudado. Como a gente costuma brincar, né, que eu acho que o perfil entre Caio e Thiago se complementa muito bem, quase que entre yin e yang, né, vamos dizer assim. Porque você brincou no começo, o Thiago é o cara das planilhas. Eu acho muito legal, porque mais do que as planilhas, é a questão do raciocínio lógico e de conseguir transformar tudo que tem em planilha e mais buscar os dados, seja aonde o incorporador tem, que é num ERP, ou seja numa planilha de Excel, conseguir traduzir isso para um formato que a gente cria o orçamento, cria as viabilidades, os cronogramas, e ele começa a se fazer entender para ele ver a empresa dele daqui 5 anos. Quando o incorporador enxerga aonde a empresa dele consegue chegar daqui 5 anos, aí esse preconceito acaba. Porque ele vai entender que nós não estamos engessando a empresa, nós estamos dando um norte. Esse norte, no ano seguinte, existe a possibilidade de ser completamente diferente. Mas é um norte a ser seguido. Essa diferença que eu estou colocando, ela só vai acontecer se tiver uma ruptura governamental, um problema econômico, que é um risco a ser mapeado e trabalhado. Mas dificilmente em 5 anos você muda abruptamente um norte, quando você apresenta um norte até onde você pode chegar. Dependendo do segmento da construção civil, é muito difícil ter uma mudança muito radical. Exemplo, Minha Casa Minha Vida. Exato. Né? Perfeito. Que sempre, todos os governos que passaram, fortemente atuam para fomentar esse tipo de programa.
Mas eu, traduzindo, pessoal, um pouquinho aí vamos falar, de uma forma mais clara, o planejamento estratégico, quando a consultora adquire uma área, ela tem que pensar no produto que ela está a área que ela está adquirindo e se o produto que ela executa, entrega, está adequado naquele imóvel, certo? E aí, dentro da legislação do município, o pessoal da parte da legalização, arquitetura, projetos legais, eles vão verificar quantas unidades, né, cabem ali naquele tipo de produto, naquele imóvel. Aí entra o Alves e o Caio para desenhar em números financeiros que a dentro nossa do tempo, né? viabilidade, que né? a viabilidade Então, começa com a V1, né? Que a a gente vai fala. falar um pouquinho de viabilidade, né? Que eu acho que é o nosso ponto de partida, né, Caio? Perfeito. Então, o incorporador hoje, para conseguir entender se o empreendimento ele é bom ou não, ele precisa entender se aquilo vai dar rentável para ele, né? Se aquilo vai dar um retorno. Então, a gente sempre parte, depois que fez a aquisição da área, tem um estudo de massa ali, vai ter um master plan, estudo de massa, para ver quantas unidades cabe ali dentro daquele terreno. A gente vai construir uma viabilidade econômica financeira para mostrar para o incorporador se, de fato, aquele empreendimento é um empreendimento que vai dar uma margem mínima esperada para ele ou não. Feito isso, a gente vai modelar isso no tempo, né? Porque uma coisa é margem, outra coisa é ter a TIR, né, que é o retorno do investimento. Perfeito. Então, o que a gente precisa mostrar para o incorporador? Compensa eu comprar aquela área e construir um prédio ali em cima, que eu vou colocar um dinheiro ali na frente, né, para depois ter um retorno. E tem o tempo de eu também não olhar para essa questão do retorno do investimento, eu só vou olhar para a margem. Então, eu vou comprar um terreno de 1 milhão e vou ter 10 em cima dele. Só que esses 10 milhões eu vou ter um retorno daqui 20 anos. Então, quando eu faço essa relação entre TIR e controle de margem, aí depende muito da estratégia. Perfeito. Então, se é uma empresa que está em expansão, né, e eu preciso posicionar a marca, às vezes eu não vou olhar tanto TIR, eu preciso ter VGV lançado, né? Então, eu vou montar a viabilidade e vou mostrar para esse investidor que é uma viabilidade que vai me dar uma margem boa, mas vai me dar um retorno, uma TIR menor, né? Eu vou ter menos dinheiro no tempo quando eu estou falando da TIR, se eu aplico ele ou se eu aplico no negócio. E eu vou ter o investidor também que ele precisa posicionar a marca, que ele não está preocupado com TIR, ele vai olhar a margem. Eu vou pôr vai voltar 10 daqui 10 anos, mas minha empresa vai estar bem posicionada ali. Então, essa parte da viabilidade é o nosso ponto de partida, né? E essa viabilidade ela passa por vários estágios, né? Quando eu tenho a aquisição do terreno, é uma viabilidade. Quando eu vou assinar lá com o mandato com o dono da área, é uma outra viabilidade. Quando a gente já fez um estudo, já entrou a parte de legalização e tudo mais, já é uma outra viabilidade. Quando eu vou lançar o empreendimento, é outra viabilidade. A média, então, seria umas 4 viabilidades antes do lançamento. A gente fala entre 0 e 3 ali, mais ou menos, né, Caio? Até chegar na V3, que é a viabilidade de lançamento, a gente fala aí de 3 anos, 3, 4 anos de estudo. E nisso está toda a programação, com base nos números, nas informações que vocês recebem da parte legal, né, do que pode e que não pode ser executado, o tipo de produto que a consultora costuma realizar, para falar também de fluxo de caixa, daquele período, quanto tempo vocês vão gastar, quanto que o incorporador vai gastar, né? Do projeto, o fluxo para adequar o caixa da empresa, e na hora que começar a execução da obra, vai ter programa Minha Casa Minha Vida, quando que nós vamos começar a ter esse aporte da caixa? Qual que é o melhor momento, Qual inclusive, o melhor momento? de startar o agente financeiro para conseguir contratar mais rápido possível o plano, né, assinar o contrato com o agente financeiro para conseguir ter esse retorno conforme medição, o pagamento do agente financeiro conforme a execução da obra. Então, toda essa assessoria, porque o incorporador, Schumacher, às vezes, como ele não faz o fluxo de caixa no tempo, ele não sabe quanto que ele tem que investir com marketing na frente, se ele vai pôr plantão, quanto que vai custar esse plantão. Então, isso vai dar um percentual do VGV antecipado, que é o que o Thiago colocou, que às vezes ele não sabe nem quanto isso custa. Será que ele fazendo tudo isso na frente, ele vai ter o retorno esperado? Será que dá para maximizar um pouquinho mais esse retorno? Ou, o outro ponto que o Thiago colocou, que é extremamente importante, empresas que estão em fase de crescimento, faz sentido abrir um pouco mão de margem de resultado para institucionalizar a marca, para ir para uma nova região? Tudo isso precisa ser estudado. Vai muito como a gente colocou no começo, vai do perfil do acionista. Tem o acionista que é muito conservador, ele é avesso à dívida, ele não toma nenhum recurso do famoso PJ, que é um empréstimo a taxas um pouco mais acessíveis dentro do mercado da incorporação.
E tem incorporadores que já são mais adequados a apetite a risco, desde que ele consiga entender qual que é o risco que ele tem. Então, você fazer um controle desse endividamento versus o crescimento da empresa, versus um segundo cenário mais conservador, para ver o impacto do endividamento desses cenários, é o que vai dar a tranquilidade, às vezes, do próprio acionista que tem um perfil mais conservador, em passar a tomar uma dívida, às vezes, para acelerar esse plano de crescimento. Então, esses diferenciais que, quando bem estruturados, passo a passo, linkando todos os stakeholders. Olha quantos stakeholders a gente já falou e nós estamos só no começo do bate-papo. Já falamos de terrenista, já falamos de agente financeiro, tem o cliente final, tem os órgãos aprovadores, né? Tem a turma interna que faz a legalização. Nós já falamos só isso aqui, é o começo... Da força motriz da indústria. E é tão legal essa questão estratégica que o Caio citou dois tipos, né? Tem um incorporador que ele toma um pouco mais de risco, ele alavanca a empresa, e tem um que gosta de segurar mais ali e não aumentar muito o endividamento. A pergunta que até eu vou fazer para o Caio é: eu ter dívida é um problema? Ou eu não ter o controle da dívida é um problema? No seu ponto de vista. No meu ponto de vista, não é nem não ter o controle da dívida. Eu te responderia da seguinte forma: não ter o controle do fluxo de caixa é o problema. Porque se você tem o controle do fluxo de caixa, você tem o controle da tua dívida e você sabe como essa dívida transforma a dívida. Quando a gente fala em dívida, estou endividado, né? Se você está endividado para pagar uma despesa, é horrível. Você não pode tomar dívida. Agora, quando você toma uma dívida para que essa dívida alavanque seu crescimento, isso é completamente diferente. Perfeito. É a dívida saudável, né? Essa dívida ela é completamente sadia desde que você enxergue ela no fluxo de caixa. Eu carrego comigo uma frase que eu ouvi do Eli Horn, fundador da Cyrela, né? Eli Horn passou por décadas de momentos no Brasil, de intempéries, seja econômico ou seja do que for, e ele fala que fluxo de caixa é o que garante a consistência de uma empresa. E ele usa esse exemplo. Eu passei por décadas e décadas e sempre tentei manter o meu fluxo de caixa o mais consistente possível. Hoje, ele tem a empresa do segmento de corporação mais valiosa do Brasil. Não é à toa. Ele teve apetite a risco, teve momentos de conservadorismo, mas, acima de tudo, um bom controle de fluxo de caixa. Ele fala isso. Aonde ele vai nos podcasts ou nas apresentações que alguém faz essa pergunta para ele, a resposta é sempre a mesma. Controle de fluxo de caixa consistente. E um fluxo de caixa que ele é construído por várias métricas, né? Tem as premissas internas, tem vários cruzamentos com o cenário econômico futuro. E esse fluxo de caixa ele tem que ser um fluxo de caixa mais próximo da realidade, né? Que é aí que entra o papel do FP&A, né? Do planejador financeiro. Porque não adianta também a gente construir um fluxo de caixa que é um elefante branco. Vou mostrar para você ali, ó, Schumacher, a tua empresa está gerando caixa, vai estar acontecendo isso, isso e isso. A hora que eu vou cruzar com a realidade, eu estou usando uma linha de projeção, por exemplo, estou projetando vender 70% do meu estoque em 12 meses, só que historicamente isso nunca aconteceu, eu vendo 10%. Ou seja, eu estou mostrando um fluxo de caixa pro acionista que não é a realidade da empresa dele. Então, o nosso papel e responsabilidade é exatamente certificar de que aquilo que a gente está mostrando para ele está com a curiosidade muito próxima do que é a realidade. Né? Mostrando, vamos assim, olhando para quem é leigo, tendo uma visão de leigo do assunto, né? Advogado, principalmente, que números esquece, né? Mas a única coisa que o advogado sabe fazer conta é de sucumbência, não está de jogatícia. Olhando, basicamente, eu vejo os balanços das consultoras e o pessoal fala, tanto de VGV, tanto de POC, né? Depois até explico para o pessoal o POC, o POC, boa, né? Boa, vamos passar. E o pessoal não fala muito do fluxo de caixa, que eu sempre tenho que o Caio disse muito bem, questão do endividamento. O endividamento é ter o controle. Estou endividando, me corrige, Caio, se eu estiver errado, estou me endividando para fazer um investimento lá na frente, vai dar um retorno melhor do que o valor da minha dívida. Né, o que eu estou pagando de juros. Perfeito. Porque você precisa atualizar também o dinheiro pela inflação para ter certeza. Falar, o dinheiro teve a depreciação, mas corrigiu, superou a inflação X%. Perfeito. Né? Então, assim, e eu não vejo muita questão do fluxo de caixa nos balanços das empresas. Explica um pouco melhor nisso aí, que eu vejo, da minha visão, assim, o fluxo de caixa é importantíssimo para você manter uma empresa saudável, né? Uma empresa
naquele giro todo controlado através do planejamento estratégico de vocês, porque vocês mostram isso para o empreendedor, ó, durante um período nós vamos desembolsar esse dinheiro do caixa da empresa para poder investir nesse projeto. Perfeito. Fala um pouco sobre isso, que isso aí eu acho que é importante. Isso é um ótimo ponto, porque quando a gente fala de fluxo de caixa, quando a gente fala de apresentação de resultados, normalmente a gente acompanha a apresentação de resultados de companhias que são de capital aberto. São companhias que têm as ações vendidas na bolsa. Né? E o que precifica hoje uma companhia é o fluxo de caixa. Quando você faz o valuation da companhia, às vezes existem algumas formas, né, de você entender qual que é o valor da companhia. Uma dessas formas é através do valuation pelo fluxo de caixa, onde você projeta a empresa no tempo, calcula a sua perpetuidade, né, a sua operação, e desconta algumas taxas ali, entende mais ou menos quanto essa empresa vale. Então, os grandes analistas de grandes bancos, eles pegam os resultados da empresa, eles veem ali qual que é o banco de terreno, vê se a empresa está projetando um crescimento e fazem uma estimativa, seja pelo valor do patrimônio líquido, seja pelo valor da ação do mercado, ou seja pelo fluxo de caixa descontado, que são as formas com que você avalia uma empresa. Se você, como incorporador de uma companhia de capital aberto, você projeta um fluxo de caixa e apresenta esse fluxo de caixa projetado a mercado, qualquer variação que faça com que você não atinja aquele objetivo pode dar uma oscilação muito grande no valor da ação, que é o famoso dar guidance, que o pessoal fala no mercado. Então, se evita colocar muita projeção a mercado para que essa oscilação seja mais conservadora. Pelos resultados que são apresentados, você consegue entender se a empresa realmente está trabalhando muito bem no mercado ou não. Mas você não coloca promessas futuras, porque, como nós falamos num segmento de longo prazo, para você entregar resultado, então o mercado ele é mais conservador nesse segmento e ele não oferta, ele não apresenta fluxos de caixa a mercado. Quem acaba tendo um pouco mais essa informação é o time interno, é o acionista, é o time que cuida do norte da empresa para garantir que isso aconteça. Mas, de fato, se a gente pedir para uma incorporadora colocar isso na apresentação de resultados, eles não vão colocar, porque o risco da oscilação da ação, se não acontecer o que eles estão colocando ali, é muito alto. Me permite só fazer mais um complemento, Schumacher? Uma coisa muito interessante que a gente estava falando, o Thiago acabou de colocar da pauta de fluxo de caixa, que um desvio numa variação operacional é o que acarreta fluxo de caixa. O que a gente tenta, junto com os incorporadores, traduzir o fluxo de caixa. O que é a tradução do fluxo de caixa? Você concorda comigo que o fluxo de caixa nada mais é do que o reflexo da operação da empresa? Independente do segmento. Esquece agora a incorporação. Independente de qualquer empresa. De qualquer empresa. É reflexo da operação. Então, eu sabendo, agora no nosso segmento, quanto eu preciso de terreno, quanto eu preciso investir em aquisição de terreno, o tempo que eu preciso para legalizar, quantas unidades mês depois do lançamento eu tenho que vender, a minha curva de obra, eu tenho um reflexo de quais são as expectativas de entradas e saídas do meu fluxo de caixa. Então, um bom fluxo de caixa nada mais é do que a tradução dos dados operacionais da empresa, de quanto ele precisa vender, de quanto ele precisa executar, dos gastos para fazer isso acontecer. E esse estágio, a gente comenta muito que eu não preciso ser um incorporador que lancei 100 milhões de VGV no ano, né? O incorporador pequeno, ele consegue ter ferramentas ali práticas de Excel, né? E começar já a crescer estruturado, né? Então, a partir do momento que você tem a sua primeira área, né? Você fez a sua primeira aquisição de área, fechou o seu primeiro contrato, eu acho que você ter uma boa viabilidade, entender o que vai acontecer em cima daquela área, para ver se aquilo de fato é a realidade, o tempo de incorporação, né? Porque às vezes a gente fala, um exemplo, aqui em São Paulo, em Ribeirão Preto especificamente, a gente demora de 3 a 5 anos para incorporar, mais ou menos isso. Dependendo, se for parcelamento, mais. Exato. Quando a gente vai para o Nordeste, a gente demora 6 meses para fazer uma incorporação. E depende muito do órgão. Depende muito do órgão, da praça. Isso é algo que impacta diretamente no fluxo de caixa. Do próprio apetite do próprio governo. Exato. Para ajudar na legalização. Olha que dado importante, pessoal, que eles falaram. Prazo para aprovação do empreendimento. Dependendo da região... 6 meses que eles disseram no Nordeste, né? Aqui em Ribeirão Preto eu sei que um parcelamento a média é 4 anos. Os caras falaram, 6 meses a gente aprova o empreendimento, tá com o RI na mão, né? Para quem não sabe, o RI é o registro de incorporação aí para poder tudo acontecer, né?
Mas a gente fala, não vai acontecer. E acontece na prática. Né? Aqui trava um pouco mais por... E isso influencia, né? Tudo É uma questão de volume no também, né? Se você volume. colocar no Nordeste, o volume de projetos para serem lançados é infinitamente menor do que no estado de São no Paulo. estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem um órgão, que é o GraProAB, que é um órgão que faz uma análise técnica de várias frentes, de uma forma até unificada, de várias frentes, para conseguir legalizar um empreendimento, que é um órgão extremamente competente. Mas para eles darem conta do volume, normalmente o prazo médio deles para te dar um retorno sobre o teu projeto é de aproximadamente 180 dias, 6 meses. Ou seja, para legalizar no Nordeste até o RI, da aquisição da área até o RI são 6 meses, no estado de São Paulo são 6 meses para conseguir uma aprovação junto ao órgão. Mas, de novo, é um órgão competente. O ponto, muito provavelmente, está no volume de projetos que São Paulo leva para esse órgão aprovar. E a burocracia, né? O GraProAB hoje é um órgão assim, regulamentado e tem os prazos legais, Exato. inclusive se ultrapassar o prazo, a própria lei já fala que já está praticamente aprovado, né? Enfim, entre aspas, aprovado, fala entre aspas, porque você pode tomar medida judicial para pegar essa autorização de aprovação. Perfeito. Mas um prazo de você pôr em 4 anos impacta muito, né? Impacta bastante. Por isso que esse planejamento, a imagem que vocês têm que refletir dentro do estudo, lógico, voltando ao que eu estava falando antes, a informação que vocês têm que ter do time da legalização para poder estar refletindo no planejamento de vocês. Senão, na hora que você for fazer uma reunião com a diretoria para mostrar números, vocês vão com base no estudo média. Qual que é a média de aprovação? Aqui é X meses. E tem outro fator externo que é bem impactante também no fluxo de caixa, na nossa modelagem, que é o funding, né? É o dinheiro ali para fazer do órgão privado que a gente vai utilizar para construir esse empreendimento, seja ele Minha Casa Minha Vida ou seja ele de médio e alto padrão. Então, às vezes, a gente ouve falar muito, acabou o dinheiro da Caixa, né? Tipo, e aí agora? Eu consegui legalizar, aproveito, com o RI na mão, só que eu não tenho o fund da Caixa. Como que eu faço nessa situação? Então, quando a gente constrói essas modelagens, a gente já utiliza essas premissas como um cenário estressante, né? Então, a gente sempre vai levar para o incorporador ali o cenário mais estressante, seja ele do Minha Casa Minha Vida, seja ele de um médio alto padrão, né? Que também tem os seus estresses ali, pode ser que não aprove alguma situação do empreendimento, a gente não consiga assinar aquele cheque do plano empresário, e isso acaba aumentando a exposição do empreendimento, e a gente tem que, através desses pontos, né, direcionar o incorporador se ele segura esse lançamento, se ele segura a obra, né, se ele tem que aumentar a velocidade. Ele toma a decisão, né? Com base nas informações, é a tomada de decisão. É muito importante. Falou tudo, Schumacher. Né? Você falou tudo. Para tomar uma boa decisão, você precisa ter os dados, precisa das informações. Hoje é o que falta. Teve um evento que junta alguns incorporadores, e um incorporador falou isso. Nós somos amadores. O segmento da incorporação ainda é extremamente amador no quesito dados, no quesito informação, para conseguir crescer com qualidade. São poucos os incorporadores que têm todas as informações para esse crescimento. Ainda é uma verdade, infelizmente. Mas eu acho que nós estamos falando de um segmento que é um dos que impulsiona o PIB nacional, né? Isso tende a mudar nos próximos 5 ou 10 anos. E é algo que nós estamos enxergando e nos colocando à disposição para ajudar os incorporadores a fazer exatamente isso, a ter os dados necessários para melhorar a tomada de decisão. E com certeza, isso é primordial. Até para captação, não só depender de banco. Tem fundos querendo investir no mercado imobiliário. Exato. E aí, se um fundo chega e olha que a empresa não tem controle nenhum... O mínimo de governança. Ela não vai prestar dinheiro. Exato. Agora, você pega uma empresa redonda, que tem lá o planejamento estratégico, tá? Tem a governança, tem os números refletindo a realidade, tem um balanço bem feito... com certeza a pessoa vai investir, o fundo vai investir, ou às vezes até uma pessoa física quer investir, mas eu vejo, nos Estados Unidos tem muito isso, né? E aqui eu não vejo muito esse tipo de investimento, onde a pessoa física chega e fala, eu quero investir, eu só não quero tomar o risco de uma incorporação imobiliária e eu quero investir com vocês. E é legal que as nossas apresentações de conselho, ela começa com uma frase que o Caio criou, que é o futuro sendo contado pela nossa história. Então, a gente vem trazendo os dados reais da empresa para depois a gente mostrar como que isso vai se comportar no tempo. Porque não é simplesmente eu faço uma modelagem, uma apresentação, mostro que a empresa vai crescer ou não, só que eu não tenho um histórico para isso.
né? Ninguém sai de 0 a 600 milhões de VGV do dia para a noite, sem planejamento, né? Exato. Isso é fundamental. E aí entra esse viés que você colocou, Schumacher, a questão do investidor pessoa física. Existem perfis de pessoas, sejam fundos, chega no nível de pessoa física, que pergunta como eu posso fazer um investimento direto numa incorporadora, numa incorporação. Existem formas, né? A própria questão da SCP ligada à SPE do projeto, mas isso não chega na ponta dessas pessoas. São petits comitês feitos, às vezes por algum incorporador que tem essa estratégia, que chega em algum determinado nível de investidores que são mais próximos. Mas existe tanta gente no mercado que gostaria de fazer isso e que poderia, a partir do momento que essa informação chegasse a essas pessoas, a investir e melhorar até esse formato de fund por incorporador para reduzir, inclusive, o capital inicial que o incorporador põe, que não é pequeno. O desembolso, né? O desembolso. Você imagina, vamos dar um número aqui. 500 milhões de VGV, 100 milhões de VGV, vamos falar em 100 milhões. O cara tem que colocar, antes do lançamento do empreendimento, em média 5% do valor geral de vendas, que é o volume de unidades que ele tem para vender, que vai dar lá seus 100 milhões. 5%, nós estamos falando de 5 milhões de reais, que o cara tem que pôr na frente para ter esse retorno depois. 5 milhões de reais não é como uma empresa menor, uma loja de uma esquina, que a gente consegue ter um retorno rápido porque a proporção é pequena. Às vezes, 5 milhões de reais para um incorporador é o valor que ele tem em caixa, que já é um ótimo valor, né? Um grande valor, olhando em números, né? Em moeda. Mas quando você vai olhar o planejamento, se ele expõe isso, ele fica com caixa zero e ele fica com um risco muito alto. Então, quando entra um investidor, que fosse um fundo, uma instituição financeira, ou esse investidor, pessoa física menorzinho, ajudando a compor essa exposição, você resolve a vida de todo mundo. Pode ser que o ganho do incorporador tenha uma margem menor, porque ele vai ter que remunerar esse investidor de uma forma diferente que o mercado padrão remunera. Isso vai reduzir a margem, mas ao mesmo tempo, pelo lado do incorporador, diminui o risco e diminui a exposição de caixa dele. Então, quando isso se junta e cria uma relação ganha-ganha, é o melhor dos mundos. E você não precisa descapitalizar a empresa para desenvolver aquele projeto. Exatamente. E traz parceiros. Né? Muito pelo contrário, você fica com caixa suficiente, às vezes, para fazer mais de um projeto ao mesmo tempo. Exatamente. E, pessoal, essa estruturação que o Caio disse é possível, tá? Tanto juridicamente, a Receita autoriza, é onde o cara vai lá e investe. Ele não aparece, né, perante... O medo do investidor, ele aconteceu alguma coisa na incorporação e ele respingar nele, né? Não. Tá? É legalizado perante a Receita, inclusive cria um CNPJ específico, essa sociedade em contraparticipação, e consequentemente o cara vai investindo, vai colocando dinheiro e tem um retorno que é muito bom ali dentro de uma incorporação imobiliária, ou seja, ele é um sócio, vamos falar assim, é um sócio oculto, né? Ele Exato. Fica ali, ele participa com vocês como planejadores, né? Apresenta, né, o fluxo para ele, como está andando aquele projeto até o lançamento e tudo mais. E eu vejo que o pessoal não tem esse conhecimento. São bastante gente com dinheiro. E uma forma de investir tão boa, porque você aplica e você não entra no risco da operação. Total, a lei isenta você total. Você não entra no risco, você não entra como um sócio dentro do contrato social, né? É um instrumento particular que você ali no dia a dia... A operação é totalmente blindada, né? E a pessoa da Jusesp não consegue pegar um contrato social desse, né? E, consequentemente, quem tem essa informação só é a Receita Federal. Né? Então, por isso que a gente fala sócio oculto, né? Que é o sócio participante. Enfim. Essa modalidade é excelente e muitas construtoras não aderem a buscar esse tipo de investimento. Exatamente. Vocês como planejamento desenhou que ele fez a primeira viabilidade ali do negócio, aprovou no comitê com a diretoria, nós vamos precisar inicialmente de 5 milhões, vou dar um exemplo que o Caio deu, 5 milhões durante um período de 24 meses. Então, você faz aquele fluxo de caixa ali, o fluxo de pagamento do sócio participante, você não precisa aportar de uma vez. Durante o período, você aporta, você vai ter X% para dar um resultado de VGV de 100 milhões. Perfeito. Né? E por isso que a gente traz sempre o histórico da companhia para ter essa credibilidade e transparência.
né? Porque também a gente não pode falar pro investidor que em 24 meses ele vai ter o retorno dele, só que eu demoro 36 na média para incorporar, né? Então, Exatamente. ele tem que saber usa do sempre risco, os a históricos e transparência é tudo mais. primordial, né? Ele tem que saber o risco do negócio. Quanto maior percentual de lucro, maior o risco que você vai Maior o risco. enfrentar. Tanto no Perfeito. mercado financeiro assim, o cara vai investir em ações, criptomoeda, a sua renda fixa é de seguro, né? Cripto Quanto maior o retorno, oscila maior o bastante, risco, né? maior risco. Então, Mas tem que ser. comunicação é o segredo do Com sucesso. Você certeza. fazendo muito bem feito, mostrando o histórico, mostrando o que aquele projeto pode trazer de retorno, de ganho para um investidor, fazendo isso muito bem feito, ligando todos os pontos, mostrando cenários, o cenário conservador, o cenário normal, o cenário otimista, o próprio investidor vai conseguir entender qual que é o risco que ele está tomando ali versus o ganho que ele vai ter, para saber se ele vai entrar. Então, é um funding ainda muito pequeno no Brasil, existe, pouco trabalhado, né, muito mais interno dos incorporadores com investidores próximos, às vezes até família, do que algo mais profissionalizado. Mas que é algo que pode ser trabalhado para, vamos dizer, nesse formato que existe hoje, mas que se aberto um pouquinho mais para outros investidores, isso vai ajudar o mercado de incorporação bastante. Porque Não, é o que a com gente certeza. falou, né? Vai dobrar o capital do incorporador. Se ele usar o do investidor, ele vai sobrar um caixa dele para ele alavancar outros projetos. Então ele consegue, só com isso, melhorar o fluxo de caixa dele e já pensar nesse fundo para um crescimento. Exato. Você que é investidor, esse ponto que nós levantamos aqui é fundamental, porque hoje o mercado imobiliário é muito seguro. Eu falo que a legislação, jurisprudência, já se sacramentou com relação ao mercado imobiliário. E é muito Uma das difícil. melhores legislações que tem no mundo sobre isso, né, Schumann? A nossa alienação fiduciária foi copiada pelos Estados Unidos depois de 2008. Né? Então, assim, a proteção jurídica, a garantia, né? É garantia real, é imóvel, é muito, muito excelente para não ter riscos, né, nesse investimento. O modelo Minha Casa Minha Vida hoje, né, para esse investidor que vai entrar até ao fazer a assinatura ali com a Caixa, o Minha Casa Minha Vida, a partir do momento que a Caixa colocou a plaquinha dela em frente à obra, aquela obra vai ser concluída, né? Ou por esse incorporador ou por outro. Se o incorporador quebrar, já existe um seguro já existe contratado. Um seguro contratado para continuidade. Com obrigação pelo agente financeiro, nesse caso que é a Caixa, contratar o seguro. Caso aconteça do incorporador quebrar, existe o seguro contratado para indenizar e continuar a construção, né? Mas, acima de tudo, a lei do patrimônio de afetação blinda, principalmente aos clientes compradores, para que isso aconteça até o final da obra, para que o cliente receba a unidade dele. Então, a legislação realmente está muito bem estruturada no nosso país. Tá muito bem estruturada. Eu já falei um pouquinho sobre o RET, né, o Regime Especial de Tributação, que é o benefício que o pessoal tem para colocar sobre o patrimônio de afetação. Perfeito. Só para vocês terem uma ideia, é o seguinte, quando a empresa, todo empreendimento que é feito, a empresa cria uma sociedade de propósito específico para aquele empreendimento. É uma empresa única para aquele empreendimento específico e, consequentemente, se acontece alguma situação da empresa principal quebrar, aquele empreendimento está blindado. Né? Se tiver banco ainda, com garantia de terminar a obra, né? Com seguro contratado e tudo mais. Isso aí começou, quando veio a lei de patrimônio de afetação, no começo não foi implantado, né? Eu falava que era uma letra morta na legislação, porque não tinha benefício. Qual benefício que o incorporador tem? Nenhum, então ele não implantava o RET, né? O patrimônio de afetação. Depois começou a ter o benefício de 4% no imposto, todo mundo começou a aderir o empreendimento sobre patrimônio de afetação. Perfeito. Então você vê, pessoal, essa garantia, essa segurança. O planejamento é uma das pontas ali que mostra, né? Eu acho que é primordial, porque é o que faz o CEO, os diretores tomarem uma decisão estratégica, porque vou, não vou, lanço, não lanço, aguardo, e lógico, vocês estão ligados com as informações que vocês receberam. Exato. Né? Dentro da assessoria de vocês têm algum caso específico, assim, que vocês falam assim, de sucesso, que vocês entraram, pegaram do início, a pessoa olhou assim, porque você vê as consultoras, eu falo que muitas vão pelo cheiro, cara, é muito assim, eu peguei uma época em Ribeirão Preto muito a preço de custo, construção a preço de custo, juntava um grupo de pessoas e construía, e hoje mudou esse cenário, porque o imóvel está próximo o preço final do imóvel está quase próximo do custo, então, consequentemente, as pessoas têm que ter uma ideia, uma visão para ter um percentual ali de resultado. Antes você gastava 100, vendia por 200, né? Exatamente. Então, não é bem assim o cenário hoje. Olha só que legal. Eu acho que a gente tem 2 cases interessantes que a gente pode citar. O primeiro, de uma companhia mineira muito grande, com 50 anos de história,
sólida no Minha Casa Minha Vida, onde eu fui atuar com eles como diretor financeiro para fazer a abertura de capital, onde eles tinham as informações de obra muito bem consolidadas, mas eles não conseguiam enxergar o caixa projetado e o planejamento estratégico deles projetado, onde eles poderiam chegar em 5 ou 10 anos, até para poder, no IPO, ter uma ideia do valor da empresa para poder discutir junto aos fundos qual seria o valor do cheque em um potencial IPO. Quando a gente apresentou a primeira vez o planejamento da empresa, olhando todas as vertentes dos dados operacionais, desde a estratégia de captação de terreno, qual é o tipo de terreno, a região de atuação, o tipo de produto, o cronograma, até chegar em fluxo de caixa e demonstração de resultados. Eu recebi um áudio do CEO da empresa de mais de 4 minutos, falando: Caio, nunca tinha visto algo tão bem feito na minha vida, agora eu consigo ver onde eu consigo ir com a minha empresa. Eu sabia, mas eu não conseguia enxergar. Isso é alguma coisa que não tem preço. A própria empresa que a gente está agora, que fica ali Só um detalhe, hoje essa empresa ela gera 1 bi de caixa, tá? 1,5 bi. 1,5 bi já, né? Então a gente está falando de 1 bi de geração de caixa, não estou falando de lançamento. Desculpa, geração de caixa você está certo. Isso é anual. 1 bi. 1 bi de geração de caixa. Outra empresa que nós estamos assessorando hoje, que fica na região de Araçatuba, na cidade de Guararapes, quando eu cheguei lá, isso já tem 2 anos, né? É um processo constante, mas eles queriam ser uma empresa que permitisse o lançamento de 200 milhões de VGV ano. Eles estavam fazendo um lançamento de 50 e 60 milhões por ano. Eles queriam crescer com o pé no chão, mas eles queriam chegar a 200 milhões e a gente foi montar essa estratégia. Lá o legal é que foi ao contrário. Quando a gente chegou lá, começou a mapear os dados, para ver, os dados que eu digo assim, todas as informações, inclusive quanto tem de terreno, na verdade, os 200 milhões já não dava. Porque o que eles tinham dentro de casa tinha que ser mais. Era uma empresa de 400 milhões ano. E não dava para voltar para trás com tudo que eles já tinham estruturados ali dentro. O ponto ali era garantir agora a estruturação de um alicerce com pessoas, processo e tecnologia para dar conta do recado. Porque não dava mais para falar assim, vamos lançar 200 milhões. Sabe por quê? Quem é do segmento, você como do segmento, Schumacher, sabe, existe uma questão de você institucionalizar a marca. Com todos na cadeia, que a gente fala que são os stakeholders. E uma desses pontos do elo dessa cadeia são os donos de área. Se você começa a destratar a área com esses terrenistas para voltar num volume de 200 milhões, a sua reputação no mercado com os donos de área fica completamente queimada. Aí você, na concorrência com uma outra incorporadora para adquirir aquela área, ele vai falar assim, poxa, mas ele pega a minha área, não lança e depois destrata. Fiquei 5 anos com a área parada para ele desenvolver, para depois eu ter que vender para outro. Né? Então, olha só quando a gente fala que cada ponto da engrenagem é super importante. Estou voltando lá no começo, mas o comecinho de tudo que é aquisição de terreno, se não bem feita e bem estruturada, acaba com a reputação de uma incorporadora. Né? Então, tudo isso muito bem montado e muito bem estruturado é o que vai garantir o sucesso do incorporador. Mas tem um outro ponto que eu acho que é interessante, que a gente deu aqui 2 exemplos que eu acho que são de sucesso, que trazem esse número, né, para o incorporador, mas eu dei esse exemplo do áudio que eu recebi, porque nós montamos o planejamento e ele conseguiu enxergar onde a empresa podia chegar, mesmo sabendo, ele já sabendo. O ponto, que eu acho que é o que mostra que a gente faz um trabalho muito bem estruturado, não é entregar o mapa do norte para o cara, é acompanhar esse norte diariamente para garantir, ou que seja com reuniões que a gente cria um comitê, um conselho, para mostrar se pelos dados operacionais nós vamos conseguir atingir aquele objetivo, ou se precisa ter um desvio de rota. Porque você entregar o norte para o cara, falar, tá aqui teu norte e ir embora, é a coisa mais fácil do mundo. E pegando o gancho disso que o Caio tá falando, geralmente os incorporadores, né, dependendo ali do nível de maturidade da empresa, né, e tempo, eles acham que o planejamento estratégico é a gente sentar aqui entre 3 diretores, discutir as metas e vamos embora para casa que a meta vai acontecer. Se a gente não desdobrar isso para toda a nossa cadeia embaixo e todo mundo estiver comprado com aquele planejamento estratégico, cara, não vai acontecer. Exatamente. Né? Então, por exemplo, a gente fez esse trabalho também lá no Nordeste, onde a gente conseguiu mostrar para toda a empresa quais são as metas do ano, quais são os dados operacionais, o que eles precisam fazer para que lá no final, aquele número que eu projetei, né, porque é um número projetado em cima de toda a operação, para que aquele número aconteça. E aquele número aconteça,
todos vão ganhar o bônus, né? Todos vão ter o seu ganho ali a mais por eles saberem que a atividade diária daquilo que eles precisam executar vai gerar aquele número para a companhia. E aí é onde a gente comenta de que, putz, nós entregamos, eles sabem ali para onde a empresa está indo e todo mês vira acompanhando. Ó, aqui abaixou ou aumentou. Por quê? Vamos buscar o ofensor. E aí quem que muda a rota? Não é o CEO da empresa. Quem muda a rota são as próprias pessoas, entendeu? Eu falo sempre que são as pessoas, é o alicerce hoje das empresas. A empresa que não valorizar pessoas, né, o time, não chega a lugar nenhum. Porque é uma engrenagem, pessoal. Não sei se vocês estão percebendo pelo nosso bate-papo, é tudo uma engrenagem. E o planejamento estratégico, eu falo, é um dos pilares da tomada de decisão de uma companhia. E, consequentemente, essa decisão veio baseado em informação através de pessoas. Certo. E isso, se a companhia não valorizar, esquece, não vai ter futuro. Vai ter, né? E aí também não adianta também chegar e falar, a meta desse ano é tanto, mas espera um pouquinho. Com que base você tomou essa decisão de tomar... E o fluxo de caixa aguenta, vai impactar o fluxo de caixa? Exato. Não vai? Como que nós conseguimos crescer? Porque o mercado também está olhando, né? Falar, a consultora está crescendo. Espera um pouquinho. Está crescendo de forma saudável ou está crescendo na forma... Quando cresce muito rápido, que você olha os tapumes daquela incorporadora na rua, as próprias pessoas falam, não está crescendo muito rápido, não vai aguentar. Porque existe um histórico no passado do Brasil Sim. que colocou isso na mentalidade do brasileiro. Efeito em call, né? Efeito em call. Infelizmente. Exatamente. Mas nem sempre é assim. Uma consultora, ela pode, sim, voar em velocidade cruzeiro, desde que ela tenha um bom planejamento. Exatamente. E os dados estejam ali na mesa, né? Para a tomada de decisão. Tiro esse, coloco aquele. Às vezes o incorporador, ele chega, vou lançar um BI. Porque o cara, às vezes, tem ali em aprovação, até aprovado um BI. Só que como que você vai lançar um BI se você não tem crédito para isso, você não tem caixa para isso? Você não vai conseguir lançar um BI. Se eu lançar um BI, se eu tiver que botar 5% de disposição para um BI, o cara tem que ter no caixa dele só para lançar 50 milhões. Vocês falam hoje que a margem para uma incorporadora lançar é ter 5% aí para aprovação desse projeto e tudo mais, inicial. Conservadorismo, hoje, né? A gente usa isso como uma premissa base de ter pelo menos 5%. E o nível, eu já presenciei em algumas reuniões, o nível de detalhe da planilha é muito interessante, mostrando curva de obra, né, o fluxo inicial, se está atingindo o VGV, na hora que inicia as vendas, está atingindo a meta programada, vamos traçar a rota, mudar a rota. E não é só a curva, tá, Schumacher? Por exemplo, eu sou um cara de planejamento financeiro, mas eu tento entender um pouquinho do dia a dia das obras, né? Lógico que o engenheiro ele vai saber muito mais que o Caio, mas se o engenheiro coloca que ele vai ter uma evolução daquela determinada obra, de um percentual que a gente entende que naquela obra não acontece, a gente questiona. Mas como você está me dando uma evolução de 20%, só assim, cara, não existe evoluir 20% no mês na obra, para essa tipologia de obra. Então, não é só modelar e montar o planejamento. A gente também precisa entender o negócio ali na prática. Se é uma obra vertical, se é uma obra horizontal. Se faz sentido. Se faz sentido. Não adianta o comercial falar, vou colocar 10 mil reais o metro quadrado do empreendimento, onde eu estou numa cidade que a média é 6. Né? E aí eu vou para a Zona Norte, que não é 6, é 4. Como que você vai vender a 10 mil? Ou às vezes o tipo do produto errado no lugar errado. Exato, e eu complemento o que o Thiago está falando, colocando o seguinte, o engenheiro, ele coloca uma curva que num determinado mês ele vai entregar aqueles 20%. Mas aquela curva desenhada pela engenharia faz sentido de acordo com a curva de expectativa de venda? Será que, dependendo se eu acelerar muito a obra no começo versus a velocidade de venda que eu tenho, eu vou aumentar a minha exposição de caixa? Será que no começo não é melhor eu ter uma curva um pouco mais prolongada de lançamento, uma curva de início de obra mais desacelerada para eu sentir as minhas vendas? E aí sim, de acordo com a velocidade de venda, ajustar a curva de obra? Tudo isso você calibra enxergando os dados operacionais e traduzindo isso para uma linguagem financeira. A segurança, né, que nem a legislação traz a segurança para o incorporador dos 180 dias, né? Lançou o empreendimento, perfeito, registrou a incorporação, pode vender o empreendimento, né? Tem uns 180 dias para sentir aquele cheiro do comercial mesmo de vendas, para saber, vai atingir nossos objetivos, não vai atingir nossos objetivos. Exatamente. E aí, consequentemente, toma-se a decisão, falar, pessoal, vamos abortar essa incorporação, vamos seguir,
né? Enfim, isso é importante, né? Para Exatamente. poder fazer, aí recalcular a rota, faz uma projeção, aí você recalcula a rota ali para poder tomar a Perfeito, decisão de todo perfeito. mundo. E aí você estava colocando, Schumacher, as pessoas são o segredo do sucesso, né? Quando a gente entra com um direcionador, né, com um planejamento estratégico, ele é o GPS. Só que o GPS, o Waze, quando você quer ligar o Waze, quando você quer ir a algum lugar, ele te mostra a rota, certo? Aí você ativa essa rota para chegar naquele caminho. O nosso trabalho é a mesma coisa. É mostrar para eles o planejamento estratégico, depois ativar a rota e pelo menos mensalmente Alinhando. vir acompanhando o que está acontecendo. Sempre tentando traduzir os dados operacionais para uma linguagem financeira, envolvendo todos os participantes. Não é o Caio e o Thiago que tem que falar por que não conseguiu vender. O time comercial tem que informar o porquê não aconteceu a venda conforme esperado e já traçar um plano de correção para a gente voltar para aquele trilho. Ou se falar não dá, porque realmente houve um erro na estratégia, já remodelar para ver como é que fica o cenário e readequar isso. Não tem problema. O mais importante é ter todo mundo comprado, todas as áreas envolvidas, para que a gente consiga, de fato, fazer acontecer. Uma vez que você fez o planejamento, desvios de rota, não vamos dizer que é normal, mas existe uma variação ali no meio. Mas você tem que estar preparado, eu costumo usar o jargão, trocar o pneu do carro andando. É aqui que a coisa acontece. O GPS é bonito, é lindo, você vai ver o planejamento da empresa. Mas não adianta você não seguir o passo a passo, à risca no dia a dia, fechando e acompanhando tudo isso mensalmente, senão você não vai chegar onde você queria. E é aí que eu acho que é o core desse trabalho. É estar todo mês ali ajudando a entender os dados e a transformar esses dados na linguagem que todo mundo consiga conseguir entender. Não só o CEO, mas descer isso para todo mundo. E outro ponto, quando ele diz do CEO e vir descendo isso para todo mundo, a gente tem um lema que meta é meta. Então, se a gente definir uma estratégia, a gente tem uma meta, o CEO tem a meta dele, ele precisa cumprir, o diretor comercial precisa cumprir, o de engenharia precisa cumprir, eu preciso entregar, o Caio precisa também entregar o dele, e a gente trazer isso para todos embaixo, vir desdobrando, e todo mundo tem que estar comprado que meta é meta. Se a gente aprovou aquilo ali em comitê, a gente viu que aquilo é possível, né? A gente vai estar ali todo dia olhando para o futuro, tentando mitigar risco e tudo mais. Mas a partir do momento que todo mundo colocou sua digital ali, assinou, meta é meta, meta não muda. E se tiver alguma alteração, todo mundo tem que sentar e ver os motivos, né? Isso é bem... Com a comunicação assertiva. Comunicação assertiva. Todo mundo precisa estar envolvido. Exato. Quase como uma gestão, com uma transparência na gestão, para que uma área dê suporte à outra. Por isso que eu dei aquele exemplo. Será que a curva de obra faz sentido com a curva de vendas? Porque o engenheiro vai fazer a melhor curva de obra para planejar, né, a construção da melhor forma possível. Mas de acordo com a perspectiva, com o estudo de venda de mercado, faz sentido? Se não houver essa comunicação desde o início e isso vir sendo sempre alinhado mensalmente, não vai funcionar. Então são dois grandes passos no planejamento. É criar o planejamento e depois garantir a execução dele ao longo do tempo. E alimentar as informações, né? E tá aí acompanhando, né? Exatamente. Isso aí E no começo até gera ali um certo ego, né? A gente sempre entra, né, tentando apresentar para as pessoas um papel de não vou dizer um consultor, né? Que a gente não vai lá fazer uma consultoria, a gente vai entrar lá para tentar, com a expertise que a gente adquiriu aí na vida, facilitar aquele planejamento, aquela entrega, né? E aí no começo gera um certo ego. Será que o Thiago veio para tomar o lugar de alguém? Não. Sento ali e falo, cara, eu vim aqui para somar, para mostrar para você que dá para a gente juntar o que você faz com o que eu tenho aqui, isso vai virar uma rotina sua e a gente ter melhores controles, né? Exatamente. E falar, vamos por esse caminho aqui que vai ser o melhor para todos. O nosso objetivo é melhorar o segmento. Para a gente melhorar o segmento, não adianta a gente sentar numa empresa só e ficar ali. É poder diversificar isso e passar esse conhecimento para todo mundo. Então, o cara que senta do lado do Thiago, ele passar todo esse conhecimento para que a empresa depois dê continuidade ao trabalho e a gente, de alguma forma, apenas assessore em caso de uma dúvida. Mas eu acho que esse é o segredo do sucesso. E o trabalho de vocês hoje como consultores, fala um pouquinho a empresa que vocês têm, dando esse suporte. Porque às vezes tem a construtora que tem poucos projetos, poucos empreendimentos,
fala, não, ter um profissional desse custa muito para mim, né? Enfim, eu falo que não é custar, é investimento, pessoal. Investimento. Então, às vezes, a pessoa não tem capacidade de manter uma pessoa de qualidade técnica igual de vocês full time na empresa. Não, mas a consultoria nossa, uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês, enfim, supre a necessidade da sua empresa pelo volume de empreendimentos que vocês têm formatando, lançando, enfim. Fala um pouco sobre isso, sobre essa possibilidade de vocês darem esse tipo de suporte para quem tem poucos empreendimentos iniciando ou tem uma missão de crescer, né, e virar uma grande incorporadora. Eu acho que a gente nem precisa falar, que você já deu aí o modelo de negócio, Marco, exatamente isso. O ponto é entender aonde é que aquele incorporador está, o que ele pode fazer e ter uma ideia com ele o que ele quer, aonde ele quer chegar. E a gente entender se aquilo está fazendo sentido. Baseado nisso, é claro que tudo vai depender de quando ele quer um retorno e como que ele quer esse retorno. Aí a gente consegue dimensionar. Não só uma questão de custo, mas como você falou, não é um custo, é um investimento, mas existe o desembolso, mas principalmente na velocidade do retorno. Quanto mais rápido for a necessidade do retorno para esse incorporador, é aí que a gente vai dimensionar o investimento necessário para o incorporador. Mas a certeza de que ele vai ter esse GPS ligado, que ele só tem que apertar o botão para seguir a rota. Então, acho que é algo hoje necessário para o nosso segmento. É um pouco diferente pelo perfil, porque nós não vamos entrar com uma consultoria, nós vamos entrar, seja eu, seja o Thiago, seja os meninos que estão por trás, trabalhando os dados para dar essas informações, a fazer isso acontecer com a melhor qualidade e melhor velocidade possível, mas o que mostra para o incorporador onde ele vai chegar é a capacidade que a gente tem de transformar a linguagem uma linguagem simples e didática, que independente do perfil, que independente da linha hierárquica no organograma da empresa, todo mundo vai conseguir entender, enxergar o que precisa ser feito para atingir aquele objetivo. É acessível a todos, o nosso propósito é conseguir passar isso à frente. Então, existe uma necessidade, o tempo existe uma necessidade exige, né, uma necessidade de valor, mas esse valor ele é customizado para cada projeto. Então, será que é muito caro? Tudo é muito bem mapeado para que o acionista, o CEO, seja quem for, sinta confortável de saber que aquele investimento vai ter um retorno. Então, existe todo um trabalho de preparar o que precisa ser feito por trás para ser apresentado para ele. Então, o diagnóstico que o Thiago colocou lá na frente, para entender qual que é o perfil do acionista, se ele tem apetite a risco, o que a empresa está fazendo, qual que é o tipo de produto. Para aí a gente conseguir dimensionar o que a gente consegue entregar, em quanto tempo, e aí, de acordo com, como eu coloquei, né, a velocidade que ele quer essa entrega, a gente conseguir dimensionar isso. Se a entrega for muito rápida e o investimento acabar sendo um pouco diferente do que o fluxo de caixa pode, a gente vai calibrando isso até conseguir dar o conforto necessário a esse acionista de que ele vai conseguir fazer esse investimento para colher esse fruto lá na frente. E o legal é que onde a gente vem atuando é por indicações, né, Caio? Hoje a gente ainda nem iniciou um trabalho de prospecção, né? Sempre um que vai indicando para o outro, que conhece o Caio ou me conhece. A gente tem uma linguagem bem direta com as pessoas. Eu acho que o que mais a gente se combina é a questão de ser simples, né? Ser simples e objetivo, falar o que precisa ser falado, na linguagem que precisa ser falado, sem muito mimimi, né? Que falar o que precisa ser falado é, inclusive, que as pessoas não gostariam de ouvir. Sim, lógico. Você está contratando um profissional para fazer todo o levantamento e você só quer ver flores, né? Você vê que ouviu então, às vezes a gente vai acabar falando aquilo que a pessoa não queria ouvir, mas a gente garante que a entrega no final vai ser com qualidade. Ou se a gente entender que não faz sentido para a gente também, a gente vai falar, no layout que vocês estão hoje, a gente também não consegue ajudar. Né? Não, isso é importante, a transparência de todo profissional, né, para poder falar, dessa forma eu não consigo conduzir o planejamento, enfim, isso é fundamental. Bom, vamos encerrar, né, o podcast aí, já faz 1 hora, deu 1 hora e pouco já de podcast. Agradecer, Caio, agradecer, Thiago.
por vocês estarem vindo aqui falando sobre esse assunto muito importante que eu acho que para mim é fundamental dentro de uma tomada de decisão de uma empresa, principalmente da incorporação na construção civil, que tem a mutação constante. E vou deixar o link, viu, pessoal? Vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo para vocês terem acesso. Trouxe aqui, como eu sempre falo desde o início do podcast, é trazer gente do mercado, é trazer gente que tem conhecimento na prática, não só teoria, porque tem muita gente que tem teoria, só que qual empresa você já passou, qual os resultados você já fez, enfim, para enriquecer mais, para levar essa informação para vocês. Tá joia? Boa. Muito obrigado. Quiser fazer umas palavras finais aí, alguma coisa? Agradecer pela oportunidade, Schumacher, de poder colocar esse tema, que é um tema ainda não muito aberto, né, ao mercado, então trazer isso por um podcast. E eu acho que foi um tema rico, a gente conseguiu em 1 hora aqui trazer pontos de dores, pontos de valores de um planejamento que eu acho que o público que estiver assistindo isso aqui vai conseguir entender a necessidade de um bom planejamento para o segmento de incorporação, vai se familiarizar muito provavelmente com muitas das dores, porque onde a gente vem passando, a gente vem entendendo que as dores são muito parecidas. Então, espero que esse bate-papo tenha sido realmente enriquecedor e ajudado a trazer um pouquinho, clarear um pouquinho das dúvidas, né, da turma que está assistindo. Não, com certeza. Obrigado, Caio. Perfeito. Só agradecer a oportunidade aí mais uma vez. O João sabe o quanto eu sou fã dele. O que eu tenho de idade, o João tem de incorporação em Ribeirão. Aí o cara abriu a Fios inteira já. Então, para mim, o Caio também é uma pessoa que eu já até falo bastante. É uma pessoa que eu tenho ali como mentor no dia a dia, né? Às vezes ele sai ali do mentor, vira o meu irmão mais velho, puxa a orelha e... É muito gratificante para mim estar aqui com vocês, trocando experiência e espero poder ajudar mais, se necessário aí. Eu agradeço muito, pessoal. E você que está assistindo o vídeo aí, tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente possa responder. Tá joia? Um grande abraço a todos, até o próximo episódio. Até mais!